começando mais uma aula, nossa quarta aula do nosso curso Graça e Fé. E é isso, estamos bem avançados e a proposta desse curso é que possamos desfrutar da vida de Deus e sermos realmente representantes de Cristo, representantes à altura, né? E continuando a nosso módulo, nosso estudo, vamos entrar hoje em algo bem importante, que na verdade é finalizando a aula anterior, que é bastante assunto, é algo bem denso, é um material que realmente ele traz um entendimento grandioso a respeito da nossa nova vida, essa nova identidade, né, em Cristo Jesus. E hoje vamos falar um pouquinho, nesse momento, sobre a mística, né? Eu sei que essa palavra mística não é muito usada no meio cristão, mas realmente o cristianismo ele é algo místico, ele é transcendente. E o que acontece no novo nascimento não é você mudar de denominação, não é você mudar de religião, não é você passar agora a ser gospel, ser evangélico, ou ser católico, ou o que seja que for. Na verdade, o novo nascimento, receber Cristo como seu Senhor, Salvador, o que acontece é uma união mística, é algo espiritual, algo transcendente, que na verdade podemos dizer que, descrever que o novo nascimento ele é uma fusão, ele é um fluxo divino, recebendo a vida de Deus, né? Nós recebemos a vida dele, então é um de fluxo contínuo e uma restauração que ocorre pela graça, né? Na verdade é um fluxo divino que é uma restauração pela graça. Paulo diz que pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem da gente, é um dom de Deus. Então, essa união mística, essa fusão, esse fluxo divino, ele é uma restauração, uma recriação que acontece pela graça. E então, o que acontece? Só um instante. O que acontece é que, só organizar aqui, prontinho. Uma grande parte, né, dos nossos irmãos, né, não é uma crítica, na verdade, às vezes é uma falta de conhecimento, mas uma grande parte de nós, da igreja em si, elas têm uma mentalidade de quê? De separação. Ou seja, a separação que a gente é instruído, né, que Deus está lá no céu, ainda que seja uma verdade, e ele é santo, ele é distante, e nós, como meros seres humanos, mortais, fadados ao fracasso, estamos aqui tentando, de alguma forma, através de nossos métodos, né, através de oração, jejum, louvores, por mais que tudo isso tenha o seu lugar, e só que, segundo André Farley, né, que é um escritor bíblico, ele é autor de vários livros, um dele é o Evangelho Nu, e ele chama esse tipo de compreensão de que Deus está muito distante, muito longe, e a única forma que eu tenho para acessar é através da oração, dos meus louvores e dos meus jejuns, e por mais que essas coisas tenham a sua importância, ele chama isso de uma teologia da distância. Por quê? E o próprio apóstolo Paulo, ele explode, uma expressão muito usada hoje, ele faz nossa mente explodir com o versículo, né, que se encontra na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, onde ele diz: mas o que se une ao Senhor tornou um só espírito com ele. O que une ao Senhor. Então aqui tem esse versículo aqui, nós vamos estar estudando ele no texto original, na língua original grega, que é uma língua muito rica e precisa. Não é à toa que a Bíblia é escrita, na sua maior parte, no hebraico,
que também é uma língua rica, é uma língua que ela tem muitos símbolos, né, assim, e e interessante que muito rica, é uma língua muito rica também, o hebraico, e que, na verdade, o que acontece? É que nós vemos que Deus ele usa, né, essas línguas, o grego, o hebraico e algumas passagens o aramaico. O aramaico ele surge no período que os judeus estavam na Babilônia. Então, nós vamos fazer uma exegese. O que é uma exegese? É você extrair o sentido é, é, da palavra, né? É uma exegese, é extrair o significado mais profundo dessa palavra. E nós vamos extrair, fazer uma exegese da palavra da palavra uni. Nós fazemos uma leitura e às vezes algumas palavras passam desapercebidos porque não somos instruídos a pesquisar aquilo dali. Nada errado com isso, Deus pode nos revelar, o Espírito Santo pode nos revelar. Só que essa palavra une não é uma simples palavra, não é apenas para ligar uma palavra a outra. Essa palavra une, ela tem a palavra grega kolomenos, né? Kolomenos. E qual o significado dessa palavrinha de 3 letras? Kolomenos significa colar, cimentar, fundir inseparavelmente. Você consegue entender a profundidade dessa palavra? Do porquê Paulo usou essa palavra? Paulo ele tinha total consciência do que ele estava falando. Ele não usou uma palavra aleatória, ele não achou, eu acho, não. Ele realmente, no seu vocabulário vasto, para, de alguma forma, explicar o que aconteceu no reino do Espírito conosco, espiritualmente, ele usa de propósito a palavra colomenos, aquele que colomenos ao Senhor, colar, cimentar, fundir inseparavelmente. Então, o que isso significa? Ao longo da história bíblica, havia alguns contratos. E hoje nós temos que fazer nossos contratos, né, assim, através de documentos, de assinaturas. Só que é, o que aconteceu com a morte e ressurreição de Cristo, no novo nascimento, não é apenas um contrato. Na verdade, é uma fusão. É uma fusão. É como nós podemos usar o exemplo da mistura, é, temos até aqui no slide, né? Uma mistura entre a água e o chá. A água e o chá, não é isso? Quando mistura a água com o chá, o que acontece? Porque antes dessa infusão, né, antes de fundir-se, haviam 2 elementos. É assim? O elemento água, isso é só um exemplo, mas eu sei que é algo muito pobre em relação ao que aconteceu, mas é que possamos ter uma ideia do que é fusão, né? Antes, havia 2 elementos, água e chá, mas no momento da fusão, o que acontece? O chá se mistura completamente com a água, é assim? É o que acontece depois. O que acontece depois é que é impossível separar, porque agora os dois são um. A água tornou-se chá. Então, no novo nascimento, o que acontece? O Espírito Santo, ele não veio apenas fazer morada, por mais que ele veio morar em nós.
né? Ele não veio morar e estar perto. O Espírito Santo não veio morar e estar perto da gente, ser o nosso vizinho. O que Paulo está ensinando é que ele se fundiu ao nosso espírito, porque a palavra, a espírito, pneuma, né? A frase grega aqui, que uniu-se ao Senhor, reias pneuma, significa literalmente um espírito. Tornou um espírito, reias pneuma, um espírito. Isso significa que no seu núcleo espiritual não existe você e Deus. Hoje, na nova aliança, através da morte de Cristo Jesus, o nosso novo nascimento, não é mais eu e Deus, você e Deus. Existe uma nova criação fundida, unida, houve uma união inseparável. Estamos unidos com o Senhor. E isso eu vejo que é o mais difícil, as pessoas aceitarem essa verdade, que elas estão unidas ao Senhor, de uma forma de tal forma que é impossível separar novamente, porque tornou um só espírito. E isso não é para compreender com a razão, por mais que nós vamos tentar compreender ou explicar, mas é algo que nós entendemos e aceitamos pela fé que realmente é isso que aconteceu. Porque tem uma passagem que Jesus ele também traz uma ilustração. Jesus sempre usava elementos conhecidos para explicar coisas espirituais. E uma delas, dentre muitas, que Jesus usa, o Senhor Jesus utiliza para explicar essa união com Deus, essa nova vida. E então, enquanto ele falava isso, era algo futuro, porque ele não tinha morrido ainda, então, logicamente, ainda não estava disponível, mas ele já estava anunciando como seria, que haveria essa nova vida. E ele usa a videira e os ramos. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, o Senhor Jesus ele define, né, a forma, a estrutura dessa vida cristã, quando ele diz, né, eu sou a videira, vós os ramos, vós as varas, os ramos, né? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E esse estar em mim não é aquela coisa de você entrar e sair. Quando o texto que nós lemos anteriormente, do apóstolo Paulo escrevendo, né? Que Paulo, após a ressurreição de Cristo, agora, pelo Espírito Santo ter sido enviado, agora Paulo pode trazer verdades mais abrangentes, porque havia alguns ensinos que o mestre não podia ensinar até aquele momento. Mas após a sua ressurreição, ele vai ensinar através do Espírito, usando pessoas de uma forma mais profunda, ok? Então, não é aquela coisa de se unir, deixar de se unir, unir e desunir. Não, uniu-se, está unido. Porque, voltando aos ismos, a religião, o que a religião nos ensina? Que nós devemos de alguma forma produzir frutos. Temos que produzir frutos. E o foco está em nós, né? Eu tenho que produzir amor, eu tenho que produzir paciência, eu tenho que produzir boas obras. Mas analisando as escrituras, nós percebemos que nesse texto, nessa comparação, Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, o que acontece? Um ramo de uva, ele não faz força. Comparando a forma natural, um ramo, uma vara, onde ficam as uvas, ela não faz força para produzir uva. A gente não encontra isso
né, na natureza, um ramo se esforçando para produzir, de alguma forma, dar fruto. Por quê? Porque existe o trabalho da videira e existe a parte do ramo. Então aqui nós vamos estar aqui nesse momento analisando, né, o trabalho da videira e o trabalho do ramo. Jesus é a videira, nós somos os ramos. O trabalho de Jesus e o trabalho do crente. Qual é o trabalho da videira? O trabalho da videira é buscar nutrientes no solo, bombear a seiva, né, contra a gravidade e sustentar o peso dos ramos. Isso é uma forma natural. Jesus, ele é aquele que tem a própria vida. Ele tem a vida. E assim, e a sua vida, ela é compartilhada conosco. No novo nascimento, nós recebemos a sua vida, recebemos a vida Zoe, no grego, a vida de Deus é Zoe. Nós recebemos a própria vida de Deus. Então, o trabalho de trazer a vida foi o trabalho de Jesus. Foi o trabalho penoso dele na sua obra da redenção, na sua morte e ressurreição. Ele morre e ressuscita. Então, foi o trabalho dele de disponibilizar para todo aquele que crê e recebe a própria vida de Deus. Então, esse é o trabalho da videira, produzir nutrientes. E qual o trabalho do ramo? Nosso trabalho como crente, assim como o trabalho do ramo, o que é que o ramo faz? É permanecer. Essa palavra permanecer no grego é meno, permanecer. Ou seja, é descansar em conexão. É estar lá. Estar lá e deixar a seiva passar. A nossa parte hoje como crente é o permanecer, é o descansar nessa ligação plena, nessa ligação sem interrupções, essa ligação com o Senhor, é apenas estar nesse lugar, é deixar que a vida de Deus nos influencie, é deixar que a vida de Deus nos transforme, nos toque, porque à medida que essa vida vai nos tocando, nos influenciando, o que vai nos influenciando, o que acontece? Haverá um resultado, porque nós podemos até definir o que é, nesse contexto, o que seria ansiedade. Ansiedade, nesse contexto, dessa passagem, podemos definir como o ramo tentando ser a videira. O ramo tentando ser videira. E se compara-se ao crente que, de alguma forma, fica tentando extrair água do solo sozinho, tentando produzir santidade pelo esforço da carne. Então, quando eu não entendo que a minha posição hoje como crente, como filho de Deus, é confiar, é descansar, é permanecer, deixar que essa vida flua, é reconhecer que eu não sou a videira. Não é a minha parte extrair nutrientes, não é a minha parte trazer a vida, porque isso vai trazer vai trazer esforço, os esforços vai trazer ansiedade, porque santidade não é produzida pelo esforço dos meus esforços. Eu não produzo santidade. Não é mudando a minha forma de falar quando eu oro, não é mudando as minhas vestes, não é não posso ouvir tal música ou essa tal música. Não, a santidade não é o que é produzido por mim. Santidade é o mesmo que o fruto da videira. Assim como a videira produz a vida e essa vida chega no ramo e o ramo vai gerar o fruto, no momento que eu estou desfrutando dessa vida de Jesus, eu vou frutificar a santidade. Eu vou frutificar a bondade. Eu vou frutificar amor, porque é fruto. O fruto do Espírito é amor,
bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Então, é fruto do Espírito. Não é fruto, não é fruto do meu esforço, é fruto do Espírito. A minha parte é descansar. Então, isso é um resultado inevitável. É, é consequência desse fluxo da vida de Deus fluindo em mim. Por estarmos conectados, nós vamos, mais cedo ou mais tarde, vamos dar frutos. Um mais rápido, outros mais lentos. Nós temos que ter, não podemos estar comparando a nossa vida, nosso crescimento espiritual. Cada um tem o seu tempo, o seu processo de crescimento. Mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos frutificar. E o texto bíblico que fala sobre o fruto do Espírito e a obra da carne encontra-se lá em Gálatas, capítulo 5, que faz a comparação entre obra da carne e fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele não é alcançado por disciplina moral, por mais que disciplina moral tenha o seu lugar. E só que a disciplina moral ela vai ser uma consequência da manifestação do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito ele é manifestado por dependência espiritual. Quanto mais eu dependo do Espírito Santo agindo em mim, eu vou frutificar. As minhas ações vão sendo moldadas, a minha forma de falar vão sendo moldadas, os meus pensamentos vão sendo moldados à medida que eu vou desfrutando dessa vida. Então, o segredo da produtividade no reino não é trabalhar para Jesus. Eu quero trabalhar para o meu Jesus, né? Você tem esse corinho, essa música. Então, pessoas na sua ansiedade achando que quanto mais trabalhar para Jesus, elas vão se tornar pessoas melhores, né? Vão parecer mais santas, mais crentes. Mas não é. A vida cristã não é trabalhar para Jesus, mas é deixar Jesus trabalhar através de nós. É Ele nos guiando, é Ele produzindo em nós. Porque pessoas que querem trabalhar para Jesus acabam sendo cristãos chatos, importunos. Mas um crente que deixa Jesus trabalhar através dele, ele é um crente guiado. É um crente que vai agir com sabedoria no momento certo, na hora certa. Não vai ser alguém que vai invadir o espaço do outro. Então, o descanso é o condutor dessa eletricidade divina. Quanto mais eu descanso, mais eu essa vida ela é conduzida através de mim. Ok? Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Maravilha, Vavá, Deus abençoe. Ok. Então vamos lá. A soteriologia somática, a redenção do corpo físico. Eu vou explicar essas palavras, né? Soteriologia. A soteriologia é a junção de duas palavras. Soteriologia vem de sotéria, que é salvar, e logia, né, do grego. Então, são duas palavras gregas, juntando salvação, salvar, salvação, e logia, que é estudo, estudo da salvação. E essa somática é algo que engloba não só a parte espiritual, só a parte mente, mas essa somática, ela engloba todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Então, por isso que é uma salvação, um estudo da salvação completa, plena. Não é apenas uma parte, mas ela é plena, ok? E vamos lá. A salvação, né, Souzo, ela é uma tricotomia. O que é tricotomia? Ela atinge
o nosso homem interior, o nosso verdadeiro ser, o homem espiritual, aquele que uniu o Senhor, e espírito, alma, onde está a razão, vontades, desejos, e o nosso corpo, que é a nossa casa, que permite estarmos aqui na Terra. Então, a religião tende ao gnosticismo. O gnosticismo é algo que surgiu há muito tempo atrás, mas ele sempre influencia. A gnosticismo ainda tem poder de influência em todas as épocas. A doutrina gnóstica, ela tem uma ideia de que o espírito é bom e que a carne é mal. Então, esse ensino é muito antigo. Esse ensino já estava entrando na igreja, onde eles ensinavam e estava influenciando alguns cristãos na época da igreja primitiva, de que Jesus não vem em carne, porque Jesus é espírito, então ele veio aqui na terra como um ser espiritual apenas, porque a carne é mal, então ele não podia ter se unido à carne. Então Jesus que veio, ele era só espírito, não era carne. Aí João diz, a carta do apóstolo é carta apologética, ou seja, uma carta de defesa da fé. Ele diz, aquele que diz que Jesus não vem em carne, esse é do anticristo. Esse é o espírito anticristo, aquele que nega que Jesus vem em carne. Porque se ele não vem em carne, a obra da redenção foi uma fraude. Porque um espírito não morre, ele ia estar numa cruz ali como uma fraude. Então é uma forma de, sutilmente, ensinamentos que são introduzidos, tem uma aparência de piedade, algo até bonitinho, usa até o nome de Jesus, mas por trás existe um engano que invalida o poder da salvação. Então, nós temos que ter cuidado. Nós temos o Espírito Santo, ele vai nos conduzir à verdade, para que não venhamos ser enganados com falsos ensinos. Porque o inimigo, ele não vem com aparência de feia, ele vem através de ensinamentos errados, através de falsos mestres, falsos profetas, para enganar os incautos ou os imaturos. Por isso que é tão importante nós estudarmos. Por isso que é tão importante nós expormos a ensinos como esse, que nos dá norte, nos dá luz, nos conduz a um caminho bíblico. Porque a Bíblia é o nosso norte, a Bíblia é o que nos conduz, é o que nos mantém na vontade de Deus. Então, a expiação ou a obra de Cristo, a morte e ressurreição, ela inclui também a parte física. Esse corpo aqui é importante. Jesus comprou esse corpo. E antes dele ser transformado, glorificado, o que Jesus fez, ele liberou cura. Não só o direito desse corpo um dia ser transcendente, glorificado, esse corpo natural vai ser absorvido pela vida, mas antes que isso aconteça, ele providenciou um meio ao qual nós podemos desfrutar de saúde divina. Porque lá em Isaías 53, versículo 5, ele está falando de algo físico que aconteceria, e que aconteceu. Quando Isaías, através do Espírito de Cristo, ele profetiza, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías, 700 anos antes, estava profetizando algo que aconteceu na cruz, no reino espiritual. Verdadeiramente, ou certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui não é enfermidade física ou espiritual, aqui é enfermidade física. No texto hebraico, aponta para enfermidade na carne. E as nossas dores sobre si levou. E ele continua o texto, no final ele conclui, pelas suas pisaduras, feridas, nós fomos sarados. Ok? E então, Jesus aqui na Terra, o que ele fazia era curar. Ele estava aqui na Terra curando. Após a ressurreição, ele continua curando. Ele continua sendo o mesmo. Ele cura ainda hoje. Basta nós crermos nessas verdades que ele ainda cura hoje. Porque então o que acontece? Se Jesus ele paga o preço por nossa redenção plena, não só nos resgatar para um dia vivermos eternamente com ele, mas também
cuidar da nossa alma, nossa mente, como também do nosso corpo. Porque, então, isso que acontece? Isso me traz o entendimento de que a doença é algo ilegal no meu corpo. Está ilegal no meu corpo, como crente. Porque o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Então, doenças no templo, de alguma forma, podemos dizer que é uma profanação. A verdade de Deus não é a verdade. A vontade de Deus não é. Nós ouvimos muito isso aí fora, né? A vontade de Deus para nos ensinar não é usando, ensinar paciência através de câncer, né? Às vezes alguém está com a doença e alguém chega para consolar na sua falta de conhecimento, a pessoa diz, não, os desígnios de Deus são misteriosos. Deus está fazendo a sua vontade. A vontade de Deus é desconhecida. Na verdade, a vontade de Deus foi revelada lá na cruz, na ressurreição. Deus revelou a sua vontade com respeito à saúde divina, que é curar. Então, Deus não usa a doença para ensinar as pessoas, de alguma forma. Eu vou ensinar a paciência com o câncer. Se eu ensino, imagina a pessoa morre. Para que serviu aquele ensino se a pessoa morreu? A minha mãe morreu de câncer. Se Deus estava ensinando ela alguma coisa, ela morreu. Para que propósito serviu esse câncer, esse ensinamento? Mas, na verdade, isso é um engano que entrou na igreja. E nós precisamos nos levantar para corrigir isso, para que pessoas possam desfrutar da vida em abundância de Deus. Jesus, na sua caminhada aqui na terra, ele nunca colocou câncer em ninguém para ensinar a humildade. Ele curou a todos. E está lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, quando o apóstolo diz, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte fazendo bem. Voltei, desculpa. Fazendo bem e curando a todos, oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Se Deus é por nós hoje, Deus está unido a nós hoje. Deus era com Jesus, estava em Jesus e realizava milagres, curava a todos, oprimidos pelo... Quem é que oprimia? O diabo. Porque Deus estava com ele. Deus está em nós. E ele está curando através de nós. Nós recebemos cura quando nós cremos na verdade da redenção. Em Romanos capítulo 8, verso 11, o apóstolo Paulo diz, e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habitais. Você percebe que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, ele habita em nós. E o Espírito Santo, por habitar em nós, a fonte de vida, ele vivifica o nosso corpo mortal. Solidifica, dá vida, produz vida, restaura, dá vigor, cura. Então nós temos a fonte de vida dentro de nós. Nós podemos receber cura quando estamos doentes, mas também podemos desfrutar de saúde divina. O que é saúde divina? É você nem sentir certas doenças. Certas doenças nem chegarem em você. E você achar que porque você está tomando muita vitamina C, tudo isso é importante, mas muito do que nós desfrutamos, amados, é o Espírito Santo que está vivificando. Ou seja, isso não é apenas para uma ressurreição futura, porque algumas pessoas vão dizer que o Espírito nós que vai vivificar está falando daquele dia em que nosso corpo vai ser transformado à imagem de Cristo, mas é um corpo mortal, é o corpo agora que vai ser vivificado, dar vida. Essa palavra da vida vem de vivificação, vem da palavra raiz zoe, vida de Deus.
mas a palavra vivificação é zoopaleo, zoopaleo, dar vida ao corpo mortal agora. Ou seja, existe um fluxo contínuo da vida de Jesus, a Zoe, a própria vida de Deus, e ela pode, ela pode restaurar células cancerígenas e reverter a morte, renovar a juventude. Né? Salmo 103, versículo 5 diz que ele renova a nossa juventude. Agora, isso inclui saúde divina, vitalidade sobrenatural para cumprir o chamado de Deus. Nós precisamos, porque essas verdades são ocultadas de nós. O trabalho do inimigo é que essas verdades do evangelho cheguem até as pessoas. Porque quando você se expõe ao evangelho pleno, o evangelho do perdão completo, o evangelho da cura plena, o evangelho da prosperidade plena, você desfruta aqui na terra e você vai ter longevidade de vida, você vai andar curado, com a mente de que Deus não está errado com você, você não vai andar com ansiedade e com medo de juízo de Deus. Isso vai prolongar os seus dias e essa é a vontade de Deus, que nós venhamos ter muitos dias aqui na Terra bem, saudável, com a mente sã, para que possamos, por muitos anos, testemunhar dele. Deus, ele não quer, porque para Deus é muito custoso, custa caro uma pessoa partir cedo. Custa caro porque há um tempo de investimento na vida de um crente. É muito tempo investido de conhecimento e sabedoria, e essa pessoa, ele um representante de Deus aqui na Terra, para que ele possa revelar Jesus, revelar a sua obra. Quando uma pessoa, por não ter conhecimento, ela morre cedo, morre com 30 anos, porque não teve um conhecimento sobre cura divina. E, e a vontade de Deus é que nós venhamos realmente a conhecer o Evangelho, crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Não apenas um Evangelho pela metade, mas o Evangelho pleno, ok? Então, essa é a nossa primeira aula. Vamos ter um intervalozinho de 15 minutos, ok? Para tomar uma água. Daqui a pouco nós retornamos. Tudo bem? Tranquilo, vovó. Daqui a quanto tempo? 15 minutos. Tá certo.
Vamos voltando à nossa aula. Estamos tratando sobre nossa nova natureza. Estamos unidos com Cristo. Tudo bem por aí? Vamos dar prosseguimento. Está por aí, Gisele? Podemos recomeçar?
Oi, Vavá. Perguntou se podia iniciar, foi? Isso. Desculpa, eu vi agora. Pode Não, iniciar. tranquilo. Sem problemas. Então, estamos de volta, né? Para prosseguimento, nossa segunda aula. Vamos falar agora algo bem prático, né? Estamos falando sobre a nossa nova identidade, estarmos unidos a Cristo, né? E de que nós podemos produzir, e vamos produzir não nossa força, mas por estarmos unidos a Ele, nós frutificamos. E, e tem um processo disso que nos faz, que produz a transformação, é uma palavrinha grega, né? Metanoia, que onde é traduzido arrependimento. Que na verdade, alguns entendem arrependimento como remorso, só que arrependimento não é remorso. Arrependimento, literalmente, é uma mudança de mente, né? É uma mudança de mente. A religião em si, né? A gente vai tratar aqui sobre religião e reino. A religião traduz como remorso, como choro, né? Nós vemos isso, né, na trajetória de Judas após a sua traição com Cristo. Diz que ele chorou amargamente, ele chorou muito e depois tirou a sua própria vida. Então não houve um arrependimento, houve um remorso. Já Pedro chorou, só que Pedro foi restaurado. Houve um arrependimento, uma mudança de mente. A palavra metanoia, que acho que são duas palavras gregas também. Lembrando que nesse curso vamos falar muito sobre o grego, sobre o hebraico, né? Não vamos ficar só na língua no português, mas vamos, às vezes, se necessário, estarmos consultando os textos originais para que possamos ter algo mais, uma visão mais expandida daquilo que está sendo tratado. Então, a palavra metanoia, que é a junção de duas palavras gregas, né? Meta, mudança, e noia, mente, mudança de mente. É uma transformação, né? Pensar novo, pensar de novo, ou mudança né, de mente. Então, nós passamos, sem uma mudança de mente, o que é que a mente, como a minha mente é afetada através de informações, de visualizações. Então, quando eu escuto o evangelho, sentado mesmo, eu estou passando por um processo de arrependimento. Estou sendo transformado, a minha mente está sendo transformada, só pelo fato de eu estar ouvindo. Porque arrepender-se não é sentir mal. Sentir mal quando a gente falha, quando a gente peca, não é arrependimento, né? É, na verdade, arrepender-se, na verdade, é mudar a crença que levou ao pecado. Às vezes, pessoas cometem certas transgressões, só que existe uma fonte. Por que está levando até aquilo, né? Existe um gatilho, existe algo que está conduzindo aquela pessoa até aquele ambiente, determinada atitude. Então, no momento que eu mudo a minha crença, né? Mudo a minha crença, eu passo a crer diferente, pensar diferente. Porque a Bíblia diz: aquele que rouba, não rouba mais. Pelo contrário, ele vai prover. E Paulo disse: aquele que rouba, não rouba mais, antes trabalhe para que com as suas mãos possa ajudar outros. Então, esse é o poder do Evangelho. O Evangelho ele pega alguém que roubava, ele transforma a mente daquela pessoa, aquela pessoa que antes subtraía, agora passa a ser alguém produtiva e alguém que vai somar na vida de alguém. Então, isso é metanoia. Isso é uma mudança de mente. Ela passa a crer na provisão. Isso é arrependimento. O verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente que vai gerar em si mudanças de atitude que são os frutos. Então, arrependimento não não é remorso. Então, o que acontece? Existe um ciclo de crença, porque o que acontece? Existe uma força de vontade na falha. O livro que eu peguei essa parte, né?
para explicar é o livro do pastor Joyce Prince, O Poder de Crer Corretamente. E há um fracasso, há uma, um exemplo aqui que eu coloquei, é quando a pessoa tenta de parar fumar. Fumar é um resultado, é uma obra, é um fruto. Sem tratar, algo que acontece. O que é a raiz? Sem tratar a ansiedade, barra crença de que preciso disso para relaxar, que é a raiz, né? A raiz é eu preciso disso para relaxar. É isso que nós escutamos muito de alguém que é fumante, né? Existe uma ansiedade, uma preocupação, e eu preciso disso para relaxar. Então, nós não temos que tratar o fruto, não é o cigarro em si, sim a raiz, é tratar a raiz. É ele renovar a mente de que ele não precisa de cigarro para relaxar. Então, tratar a ansiedade tratar o cigarro diretamente, sem tratar a raiz, aquilo o que está provocando ansiedade. Então, é inútil, porque força de vontade é um músculo mental que se cansa. A fé, porém, opera sem esforço. Quando você crê que Jesus é seu descanso, o cigarro perde a função. Quando eu creio, né, as pessoas que fumam, eles atribuem aquilo porque precisam relaxar. Eles precisam relaxar porque no subconsciente delas, elas estão ansiosas. E isso é raiz. Então, o que é que eu faço? O que é a mudança de mente? A mudança de mente, nesse sentido, é quando eu creio que Jesus é o meu sábado, né? O sábado dos 10 mandamentos, ali era uma figura de Jesus, que é o descanso. Então, quando Jesus é o meu descanso, o que vai acontecer? Tanto pode ser o cigarro ou qualquer outro vício. O cigarro perde a sua função. A função do cigarro era trazer relaxamento. E a transformação ela é permanente e vem da revelação, não do esforço. Tem pessoas que fazem vários ciclos, né? Nada errado com tentativas, com métodos, com passos, substituir por isso, por aquilo, mas nada disso se compara a uma transformação permanente que vem da revelação de que Cristo ele é o nosso descanso, sua obra e consumada. Então existe algo, né, que, que podemos chamar de neuroplasticidade espiritual, ou seja, criando caminhos de graça. E quem estuda, né, quem é psicólogo sabe que é esse assunto, né? A neuroplasticidade, né, que o cérebro ele é plástico, ele se expande. Mas aqui eu dei o nome eu peguei de alguém, de um autor, né? Nós dando o nome de neuroplasticidade espiritual, porque a graça ela cria caminhos. Aliás, nós podemos criar caminhos, expandir a nossa mente, né? Através da graça, porque a ciência ela confirma o que a Bíblia já dizia. Ou seja, que a meditação ela tem esse poder de criar caminhos para a graça. E o meditar, que a Bíblia fala, né, é muito diferente do que algumas pessoas imaginam. Algumas pessoas acham, algumas religiões, que eles utilizam o meditar como apenas procurar esvaziar a mente. Mas o meditar, no hebraico, a expressão hagar, ela dá a ideia de murmurar a palavra. É isso, é falar. Quando você murmurar é você falar. Então, a meditação bíblica é você repetir o que Deus diz. Quando você fala, eu sou a justiça de Deus. Então, nós estamos fisicamente construindo uma nova sinapse no nosso cérebro, né? É o que a ciência explica sobre uma construção na mente. Eu não sou psicólogo, o psicólogo pode explicar isso muito bem, mas é basicamente isso do que acontece. Quando nós falamos a palavra, o murmurando, você está construindo um novo caminho. Isso é a metanoia, isso é a renovação de mente. Porque o que acontece com o viciado? O viciado tem uma rodovia.
É uma rodovia neural para o vício. Então, o crente renovado, ele constrói uma rodovia para a graça de Deus. Graça é favor imerecido a tudo quanto Deus ele tem disponível para mim e para você. Isso é graça. Então, quanto mais você medita, é, quanto mais você medita, né, no amor de Deus, mais fácil se torna biologicamente confiar nele. Percebe que às vezes nós separamos a mente, o corpo, o espírito só como forma didática, mas há uma ligação entre a alma, o corpo e o espírito, estão interligados. Nós recebemos a vida de Deus no espírito. E essa vida, ela flui e afeta a nossa alma. A palavra afeta nossas emoções, nossa alma, e afeta, e nós, quando renovamos a nossa mente, começamos a pensar, ouvir certo, crer certo, pensar certo, isso diretamente vai afetar também o nosso corpo, com saúde, ok? E, continuando aqui, a Bíblia fala sobre o capacete da esperança, que é uma expectativa do bem, que vem como um escudo. Lá em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, fala sobre capacete da salvação, né? E essa palavra esperança bíblica, né? Existe uma esperança que as pessoas existe aquela esperança de que um dia vai acontecer. Só que a esperança aqui que a Bíblia fala, sempre usa, né? Esperança da salvação é a palavra grega elpis, ou seja, não é torcer para dar certo. Tomara que dê certo. Eu tenho esperança que vai dar certo. Na verdade, essa palavra elpis, no grego, ela dá a ideia de uma expectativa confiante e agressiva do bem. É uma expectativa, vai dar certo. É uma confiança de que aquilo que eu estou esperando vai dar certo. Porque o diabo, ele ataca a mente com cenários de desastres. Não é assim? Às vezes, quando às vezes estamos tão negativos que quando alguém faz muito tempo que não fala com você, e essa pessoa, quando liga para você e diz, eu preciso falar com você, o que é que vem logo na sua mente? Será que alguém morreu? Será que houve algum acidente? Né? Porque existe uma expectativa de coisas ruins. Só que renovar a mente, a nossa mente, e metanoia, o capacete da salvação, da esperança da salvação, esse capacete, ele nos protege, ele é como um escudo, ele protege nossa mente com cenários de glória, do bem, de coisas boas acontecendo. Ou seja, amanhã, terça-feira, vai ser um dia glorioso, um dia de livramentos, coisas boas vão acontecer, as coisas vão dar certo, a vontade de Deus que tudo venha dar bem, porque a Bíblia diz que certamente bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Está nos Salmos. Né? Bondade e misericórdia me seguirão, me acompanharão de perto. E o pastor Prince, ele explica que a batalha mental é vencida quando a nossa expectativa do favor de Deus é maior que a nossa expectativa do mal. Então, minha expectativa do favor de Deus, da sua bondade, daquilo que ele tem para mim, é maior do que a expectativa de coisas ruins. Então, eu venci a batalha na mente, porque a batalha é na mente. Há um combate na mente. Por isso que eu tenho que estar focado. E eu coloquei aqui uma terapia, né, só como um termo mesmo para chamar a atenção, terapia da não condenação, que na verdade não é a terapia, mas só para ilustrar, porque, um exemplo, a raiz do vício. Tudo tem uma raiz. Qualquer prática, né, qualquer prática, nós sabemos que ela tem uma raiz. E qual é a raiz do vício? A raiz do vício é a culpa,
e uma autopunição e o subconsciente, e no seu subconsciente, né? E existem alguns mecanismos de autossabotagem. Por quê? E o interessante é que quando você estuda psicologia, você vê que e você vai para a Bíblia e você com essa ótica, você vê que a Bíblia é que a psicologia é algo que ela se encaixa, né? Ela não se contradiz, ela se funde com as escrituras. Porque Jesus era o psicólogo dos psicólogos. E disse finalmente psicologia em Provérbios, né? Então, nós vemos sabedoria, fontes de sabedorias sendo revelada. Então, a culpa, ela exige uma punição. Ela exige. Às vezes, a pessoa está se sentindo culpado e ela, de alguma forma, ela vai se auto-sabotar, de alguma forma, produzir alguma punição para ela, ou se isolar de pessoas, porque o subconsciente dela ela não consegue viver com uma dívida moral não paga. Está lá no seu subconsciente. Então, se um cristão, vamos lá, se um cristão ele se sente culpado, condenado, ele inconscientemente busca a punição para pagar o, a dívida e aliviar a tensão. Então, muitos, por causa de coisas que fizeram no passado, que ele não consegue se perdoar, não consegue esquecer aquilo, eles vivem num ciclo de condenação. O que acontece? Muitos levam seu casamento à destruição. Alguns ele entram em falência, gastam todo o seu dinheiro, e há um ciclo constante de sempre recair no próprio vício, seja bebida, seja droga, seja jogo, e isso destrói o quê? O corpo. Porque o vício não é a busca do prazer, é a busca de morte, autopunição. A única cura para o vício, essa busca pelo prazer, essa busca pela morte e da autopunição, porque a autopunição é uma busca da morte, porque é algo que é um processo lento. Mas existe uma cura, e a cura é a cruz. Quando o crente ele entende que Jesus já foi punido, o subconsciente relaxa. A dívida está paga, não preciso me destruir. Esse é a terapia, essa terapia de quebrar esse ciclo do vício. Nós podemos tentar muita coisa, nada errado com tratamentos, medicação, tudo isso tem o seu lugar, mas existe uma raiz profunda que nos leva a vícios, que é a condenação. A condenação, e no seu subconsciente existe, eu preciso pagar a dívida, eu tenho que ser punido. Mas a grande revelação que Jesus ele foi transpassado por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, pecados. Todos os nossos pecados, pecado da humanidade inteira, passado, presente e futuro, foram punidos no corpo de Cristo Jesus. Quando eu entendo isso, quando acontece metanoia, mente renovada, mente mudada, transformada, eu entendo que Jesus já foi punido no meu lugar, eu não preciso estar me punindo, ele já foi punido, então a dívida já foi paga, só não precisa mais se destruir, ela relaxa. Por mais que algumas coisas que nós viemos a fazer tragam consequências, mas o entendimento que Cristo já nos perdoou nos livra desse sentimento de condenação que nos aprisiona nessa escravidão, desse ciclo contínuo de destruição que afeta as emoções, relacionamento e, por fim, o corpo. Porque a revelação da superabundância da graça, o princípio da substituição de prazer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Abundou o pecado, a graça superabundou. Ou seja, vencendo pelo prazer superior. Eu venço o pecado, o prazer que o pecado produz momentaneamente, por outro prazer superior, que é a revelação do favor imerecido de Deus, da sua superabundante graça. Você não vence o prazer carnal com
Estoicismo, com dor, mas com um prazer superior. Tem pessoas que sentem prazer na dor. Sente prazer na dor. Tem muita gente que sente prazer na dor. Mas nós, nós vencemos o prazer carnal que nos leva à destruição com um prazer superior, que é a graça, que ela é inebriante, nos enche, transborda, nos faz sentir-se amado sem merecer, sentir-se amado sem merecer, gera uma euforia santa que é mais forte que a cocaína. Ou seja, o papel do ministério, do ministro, do crente, não é pregar contra o pecado, não é focar no engano, não é focar no pecado, não é focar no mal, mas é pregar. Nossa função como ministros do Evangelho é pregar a superabundância da graça, é focar no bem, que torna o pecado desinteressante. Quanto mais as pessoas escutam sobre a bondade de Deus, sobre a graça de Deus, o pecado vai sendo enfraquecido, ele vai perdendo força e vigor. E então, eu não preciso confessar meus pecados? Não, porque já fomos perdoados. Quando nós falamos, o que nós fazemos? Homologeu. O que é homologeu? Homologeu é a palavra grega confissão, que ela dá a ideia de falar as mesmas coisas que, ou seja, falar as mesmas coisas que o quê? Que Deus fala. O que é que Deus fala acerca do pecado? Que todos os pecados já foram perdoados. Até o tema aqui, o texto é homologeu, a higiene da consciência. Então, a confissão do filho para a confissão do réu. Nós éramos réus, estávamos presos, nós tínhamos uma dívida impagável. Então, a nossa confissão como réu é confessar pecados. Eu falhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A confissão do filho é, quando ele falha, ele pode chegar diante do pai e dizer: Pai, eu estou aqui porque eu creio no meu perdão, que Cristo já levou aquilo que eu cometi, ele já pagou o preço. E eu estou aqui por gratidão e recebo o meu perdão. Eu creio que eu fui perdoado. Eu creio que o sangue de Cristo já purificou todos os meus pecados. Porque o réu fala, ele confessa para o juiz para tentar reduzir a pena. Isso é a antiga aliança. Essa é a função do réu. Ele confessava para alguma forma reduzir a pena, né? Eu não vou mais fazer isso. Outros dizem, vou orar tanto, rezar tanto Ave Maria, tantos Pai Nosso. É uma forma de confessar o juiz e reduzir a pena. Mas qual o posicionamento do filho na nova aliança, que hoje é filho? Eu confesso para o pai, porque eu tenho um relacionamento aberto. Pai, eu sei que você sabe todas as coisas. Você sabe, você viu que eu falhei, mas eu também estou aqui, porque eu creio que você já me perdoou em Cristo Jesus, que meus pecados já foram pagos naquela cruz. Então, na graça, quando nós falhamos, não confessamos para ser perdoados. Por quê? Eu não confesso, não é o meu confessar. O confessar não tem poder de me purificar. Confessar o pecado não tem o poder de tirar pecado nenhum. Porque o que me purificou não foi a minha confissão. O que me purificou foi o sangue de Jesus. Quando eu nasço de novo, eu confesso o que ele fez. Ele derramou o seu sangue, e é o sangue que purifica. Não é a minha confissão. Nós confessamos para nos apropriar do perdão e limpar a consciência do pecado. Nós confessamos, não é para que ele nos perdoe, é um confessar para que haja essa limpeza na consciência, para que eu continue vivendo livre de qualquer pensamento que tenta me arruinar, me escravizar, porque a confissão é saudável. Qual a confissão saudável? Pai, errei, mas obrigado porque o sangue de Jesus me cobre e eu sou a tua justiça. Simples assim. Uma oração que você pode anotar. Toda vez que você falhar, você pode falar essa confissão. Pai, errei, mas obrigado porque o sangue de Jesus, teu filho, me cobre e eu sou a justiça de Deus. Simples assim. Ok?
Simples assim. Eu sou teu filho. Ok? Então, tem muita coisa, mas é muita informação. Eu não quero saturar a mente de ninguém com muita informação, então vamos estar encerrando. E eu vou encerrar aqui a gravação.